Bom, nós vamos dar início a mais uma aula. Como eu disse a vocês, hoje é a penúltima aula que a gente vai fazer no Meet. Amanhã a gente vai ter uma avaliação. Vou estar passando uma avaliação para vocês fazerem. Será a avaliação final. Hoje, após essa aula, eu vou estar passando uma atividade. Inclusive, parte dessa atividade de hoje é para ajudar vocês na avaliação de amanhã. Então eu vou estar passando essa atividade após essa aula. Não é muita coisa, poucas atividades para vocês fazerem. E amanhã a gente faz a nossa avaliação. Eu vou estar aqui junto, acompanhando vocês no momento dessa avaliação, fazendo a correção das avaliações, já enviando as médias para vocês. E no sábado nós vamos ter essa aula da saudade, que é aquela aula para a gente poder expressar, né? Vou trazer um feedback para vocês. Combinado? Pessoal, vocês Sim, estão aí? sim. Ótimo, Sim, professor. tranquilo. Eu vou espelhar minha tela aqui e a gente já vai dar início à nossa aula. Acredito eu que a partir do momento que o pessoal for chegando aí, a gente vai aceitando aqui. Vamos dar continuidade aqui sobre os arquivos físicos. Nós falamos um pouco sobre eles aqui na nossa última aula e hoje nós vamos dar continuidade nesse tema. Hoje nós vamos iniciar nossa aula falando sobre os gêneros da organização de arquivos. Quais são esses gêneros, né? Os gêneros dos arquivos físicos, também conhecidos pelo termo arranjo, são aqueles nomes dados, as gavetas principais, onde colocamos os documentos organizados em pastas. Então, aquelas gavetas, né, são os gêneros que a gente vai estar falando um pouco sobre isso, sobre o arranjo, né, de como a gente vai fazer, como a gente vai colocar esses documentos nessas gavetas, como a gente vai identificar cada gaveta, então, como a gente vai fazer esse arranjo, como a gente vai organizar isso. Este tipo de organização precisa acontecer de acordo com os setores da empresa. Por exemplo, nós temos vários setores da empresa, então nós vamos dividir os armários, os gaveteiros, né? Vamos organizar aqui, vamos entender o seguinte, nós temos vários setores, operacional, recursos humanos, logística, nós temos o setor fiscal, nós temos o setor de inspeção federal, então são vários setores dentro de uma unidade. Aí nós precisamos criar uma forma de fazer com que esse arranjo seja perfeito, muito bem organizado. E de como a gente pode fazer isso? A questão dos armários, eu até falei a respeito disso na última aula, a gente pode criar um mapeamento dos armários para facilitar a nossa vida. Sem essa questão do mapeamento dos armários, fica muito difícil a gente conseguir identificar esses arquivos. Porque se você não tem um mapa ali bem organizado no seu computador ou até mesmo nas prateleiras ali na entrada do arquivo, você vai se perder. Como eu disse a vocês, né, nós temos aqui os setores da empresa, a parte operacional, a parte de recursos humanos, a parte de contabilidade, marketing, área comercial, nós temos a área de logística e por aí vai. São muitas áreas, principalmente as empresas maiores. São vários setores diferenciados. Quando uma empresa é muito grande, por exemplo, a Perdigão Rio Verde, a Perdigão é uma empresa muito grande, então ali nós temos a área de recursos humanos. Então a área de recursos humanos fica numa localização da empresa. Essa área operacional fica dentro da unidade,
né, totalmente separada ali da área de recursos humanos. Aí nós temos a área de contabilidade também, que é um setor separado. Marketing já fica um pouco ali misturado na parte administrativa de recursos humanos, e a área comercial também. Mas nós temos o setor de logística que já fica em uma outra área da empresa, totalmente separado, essa questão dos arquivos da empresa. Então, isso tudo é uma organização para que a gente possa conseguir, né, organizar esses documentos de forma que quando a gente precisar desses documentos, a gente vai encontrá-los com facilidade. A gente vai separar isso por setores, né? Se a empresa for uma empresa pequena, ela vai ter um só arquivo, e a gente vai fazer essa separação dos gaveteiros, dos armários, das pastas, das caixas que serão guardadas nos armários. A gente vai separar por setor, para facilitar a nossa vida. Depois que a gente conseguir separar isso por setor, a gente vai dando continuidade aqui falando sobre o restante. Aí nós temos aqui escolher o método de armazenamento. Então existem várias formas de armazenar. Cada empresa constrói ali uma metodologia, uma forma de organização. Nunca será igual os arquivos de uma empresa para outra empresa, sempre vai ter algo diferente. A grande parte dos arquivos presentes em pastas ou gavetas é organizado de diferentes formas, conforme o tipo de documento ou estrutura organizacional do escritório. Então é como eu disse a vocês, cada empresa tem uma estrutura, né, organizacional. Uma empresa pequena, uma empresa grande, a gente sabe que há uma diferença ali na questão organizacional muito grande, a questão de papel, produção de dados. Então uma empresa muito grande, ela produz muitos dados, muitos papéis, então precisa de uma organização a mais, né? A empresa pequena precisa também dessa organização, mas não exige tanto do colaborador quanto uma empresa grande. Nas leituras focadas em organização, existem 4 metodologias de métodos de armazenamento. Então nós vamos falar aqui agora de 4 métodos, né, que são utilizados aí nas empresas. A ordem, método de ordem alfabética, geográfica, numérica e biográfica. Bom, desses aqui, o que nós mais utilizamos é ordem alfabética e numérica. Isso aqui você vai encontrar na panificadora, você vai encontrar isso aqui na papelaria, no mercadinho da esquina, na escola que você estudou lá no primário, na faculdade que você estudou. Você vai encontrar arquivos sendo armazenados de forma alfabética ou numérica. Esse aqui é o mais simples e mais utilizado por todas as empresas. No caso de ordem geográfica, são aquelas empresas maiores que trabalham com vários estados, e aí elas começam a fazer esse armazenamento ali de forma geográfica, né? Cada estado tem ali um local adequado para ser armazenada a documentação, iniciando ali por Brasília e seguindo Brasil afora, ou países, né? Cada país tem, de ordem geográfica, pode também por países. A empresa atende ali 10, 20, 30 países, então vai ser armazenado de forma geográfica para facilitar. Então começa lá em cima por forma geográfica, e aí a gente vem por ordem alfabética ou numérica, né? E depois sucessivamente a gente vai organizando até criar as pastas ali de forma bem organizada. Essa ideográfica também é utilizada, mas muito pouco, porque poucas pessoas têm o conhecimento, né, dessa ordem ideográfica. Então ela é muito pouco utilizada. Alfabética, e nós vamos falar aqui um pouquinho sobre cada uma delas. É um dos padrões mais utilizados por ser simples, rápido e de fácil compreensão. Como eu disse para vocês, você vai encontrar essa ordem alfabética aqui, você vai encontrar na panificadora, no mercadinho da esquina, na escola que você estudou, né, na creche onde a sua criança estuda. Você vai encontrar isso aqui na Emater, né, se você trabalha ali com algum tipo de agricultura familiar ou pecuária,
lá também da mesma forma. Então sempre a gente vai encontrar esse de ordem alfabética em todos, praticamente todos os lugares que a gente for. É muito simples, fácil de usar. Geográfica, uma padronização comum nos departamentos públicos. Nesse sistema você organiza os dados de acordo com a procedência ou local. Neste modelo organizacional também é possível realizar organização na ordem alfabética. Então geralmente a gente começa ali na ordem geográfica, que é por cidades, né? Geralmente são os órgãos públicos ou departamentos públicos que mais utilizam esse tipo de arquivo, né, porque está interligado. Por exemplo, nós temos aí o Brasília, né, nós temos ali o governo federal, ele está ligado a todos os governos estaduais, prefeituras, então geram muitos arquivos, né, estaduais e municipais. Então isso tem que ser armazenado de forma geográfica para facilitar para as pessoas que trabalham com esse arquivo. Numérica. A ordem numérica acontece em um sistema de prioridade e ou arquivos em elementos numéricos, como boletos, documentação de pessoas e físicas e etc. Esse numérico também é bastante utilizado, eu gosto de dizer, sempre falo, nós utilizamos muito na questão de arquivos de mercadorias também, né? Vamos arquivar as mercadorias, a gente vai numerar todas as mercadorias, vamos dar um número para cada mercadoria. Para guardar essa mercadoria, a gente registra isso no sistema e toda vez que a gente precisa daquela mercadoria, a gente sabe onde ela está localizada. Vamos criar uma numeração de 1 a 10 mil, que são o número, depende do número de mercadoria que existe dentro de uma empresa. Se é 1, 2, se é 10 mil, se é 5 mil, 6 mil. Aí a gente cria uma numeração para cada produto, coloca isso no sistema e toda vez que a gente precisar daquele produto, a gente digita ali no sistema, ele vai dizer, olha, esse produto está na prateleira ali, no bloco 5, número 2000, número 2100, 2150 e assim sucessivamente. Isso facilita e muito a vida das pessoas. Ideográfica. Com esta base organizacional, você deve usar os vocábulos especializados em ter bastante conhecimento das áreas da empresa, tendo em vista que cada documento deve ser analisado nos mínimos detalhes antes de receber alguma classificação ideográfica. Essa classificação ideográfica, a gente sabe que o mapa ideográfico, ele tem vários símbolos, né, que a gente pode codificar esses documentos. É muito pouco utilizado por conta da dificuldade, né, e por ser muito pouco conhecido. Bom, esse slide aqui a gente terminou, a gente tem um outro slide que a gente vai estar apresentando para vocês agora. Dentro desse slide, vocês têm alguma dúvida que ficou assim, que você não conseguiu compreender? Não. Ok. Nós vamos para esse outro slide, que é o último, e a gente já vai estar concluindo. Aí após a gente criar, né, esse mapa, organizar essa forma a qual a gente quer organizar o nosso arquivo, aí a gente vai para a criação de um índice, né? A partir do momento que os arquivos estão organizados em categorias, nas pastas e gavetas, é hora de fazer um índice, que na prática serve como uma espécie de guia para a localização de cada um dos documentos com maior facilidade. Se o arquivo físico for grande, você pode considerar um local e um mapa no índice para mostrar os nomes de cada uma das prateleiras, gavetas e outros locais de armazenamento. No entanto, antes de qualquer coisa, é preciso registrar todos os documentos do arquivo de modo alfabético, garantindo que, ao lado de cada registro de documentação, há uma pequena legenda especificando melhor o assunto. Por exemplo, pastas da estante B,
recibos de compras de escritório e limpeza. Bom, a gente vai criar um índice, né, como eu disse a vocês, para a gente facilitar a nossa vida. De repente o arquivo ali dá uns 50 metros quadrados, tem ali 3.000 prateleiras, 3.000 blocos nas prateleiras, tem ali 5.000 caixas, e aí você não vai conseguir. Se você não tiver um índice ali com um mapa muito bem organizado, uma legenda informando o que tem ali em cada local, em cada lugar, numerando tudo bonitinho, você não vai conseguir encontrar nenhum documento dentro desse arquivo. Mas se tiver tudo, se tiver um mapa, se tiver uma organização, qualquer pessoa que for naquele local vai conseguir encontrar o documento com muita facilidade. Atenção, prazo de validade. Como vocês sabem, né, todo documento tem um prazo de validade. Por exemplo, nós temos aí as CADs, que são documentos, né, feitos ali de acidente de trabalho. Esse documento tem que ficar guardado 10 anos. Após 10 anos ele pode ser descartado. Então nós temos aí tributos do INSS, que é pagos ao INSS, 30 anos. Então, após os 30 anos, é o documento que mais precisa ser guardado, né? Esse que a gente paga de tributos para o INSS. Eles são 30 anos. Os demais, né, como demissão de funcionários, 5 anos, e assim sucessivamente. Então, todo documento ele tem um tempo de vencimento, e após esse tempo você pode simplesmente descartá-lo, não precisa mais ficar com esse documento guardado. Vários documentos possuem um prazo de validade legal. Isso significa que após determinado período, aquele arquivo não possui mais validade jurídica. Quando trabalhamos com uma organização desse tipo de documento, é preciso considerar a data de validade no processo da organização. Isso auxilia a otimizar o processo e descarte. Peraí, pessoal, só um minuto, tem uns cachorros latindo aqui que tá me incomodando. Vocês estão ouvindo aí o barulho dos cachorros latindo? Eu tô ouvindo, professor, aqui em casa também o cachorro late até. Incomoda, né? Oh, mas de vez em quando essas cadelas me tiram a paciência aqui. Desculpa aí, pessoal, pelo incômodo. Vou me concentrar aqui novamente. Isso auxilia a otimizar o processo de descarte e renovação dos documentos sempre que necessário, garantindo que sua empresa esteja de acordo com as demandas legais, além de não acumular papéis inválidos dentro da empresa. Para isso, é preciso considerar dois termos de organização dos arquivos. Primeiro, prestar atenção nos documentos com prazos esperados e destacar a forma correta, aliviando o espaço no arquivo físico e renovando o que for necessário. Então a gente tem que prestar bastante atenção nos documentos, né? A questão dos prazos de validade, para saber se aquele documento pode ser descartado ou não, se ele pode ser incinerado ou não. Outra coisa muito importante, sempre que for descartar documentos, manda ele para incineração. Nunca jogue documento fora, porque tem dados da empresa, tem dados de clientes, tem dados de funcionários. Esses documentos têm que ser incinerados. Organizar da melhor forma possível os restantes para não perder os arquivos sem prazo de validade, armazenando-os no modo correto conforme indicam as respectivas legislações. Então, os demais documentos que ainda não venceram têm que ser armazenados de forma correta, muito bem organizada, como nós já aprendemos aqui, para que eles mantenham, né, ali organizado. De olho na recolha documental. Com todos os documentos organizados conforme as dicas que você leu no artigo até aqui, é hora de garantir uma rotina na organização. Isso significa recolher todos os documentos dos diversos setores da empresa ao fim do dia, garantindo que esses materiais estejam organizados corretamente na manhã seguinte, evitando o acúmulo de papéis fora do lugar. Então, o certo é sempre, todos os dias, né, organizar esses documentos, pegar esses documentos, colocar no arquivo e organizá-los. Nunca deixar documento em cima da mesa para organizar no dia seguinte.
retirou, guarde no lugar adequado. Isso aqui é mais que uma norma, né? Tem que ser seguido. Se eu pego um documento, eu tenho que voltar ele para o mesmo lugar, porque quando eu precisar desse documento, eu vou procurá-lo novamente naquele lugar onde ele deveria estar armazenado. Basta um pequeno erro para que toda a organização fique comprometida. Após tanto trabalho para organizar os arquivos, você não quer correr o risco de ter que arrumar tudo de novo, correto? Você passou ali vários dias trabalhando, organizando, criando pastas, criando arquivos, criando índices, fazendo mapas e organizando, e de repente alguém vem, pega a documentação, deixa jogado, não coloca no lugar, vai perder todo o sacrifício que você fez. Então, crie dentro da empresa uma rotina de organização diária, fortalecendo a cultura de que sempre que um arquivo for retirado do seu lugar, ele deve ser guardado corretamente após o seu uso. Isso aqui serve para a vida, né? Não só na empresa, mas também no nosso cotidiano, na nossa casa, tudo que formos que pegarmos, né, a gente tem que devolver no mesmo lugar, organizar e sempre manter ali naquele lugar. Por exemplo, eu tenho muitas ferramentas, eu sou um cara que gosto muito de ferramentas, então eu tenho muitas ferramentas, eu faço muitas coisas. Meu pai tem uma fazenda aqui próximo, sempre eu vou para lá, eu faço muitas coisas lá quando eu estou de folga, então eu gosto de ferramentas. E aí eu sempre tento manter tudo no mesmo lugar, sempre organizado, porque quando eu preciso eu sei onde está. Então, se a gente mantém tudo organizadinho, fica fácil para a gente conseguir manter um equilíbrio ali dentro do local de trabalho. Agora, se na empresa tem pessoas que têm o costume de pegar e não colocar no lugar, isso é um problema sério. E geralmente é importante que tenha uma pessoa só para poder cuidar desse arquivo, ou no máximo 2 pessoas para cuidar desse arquivo, sempre mantendo trancado para que outras pessoas não entrem. Faça uma limpeza. Pelo menos a cada 12 meses, vale a pena analisar cada documento para realizar uma limpeza na papelada, se desfazendo de arquivos sem necessidade e sem validade jurídica. Limpar o ambiente em que estão os papéis também ajuda a reduzir as chances de incidência de fungos que podem deteriorar os documentos ali guardados. Então, a questão da limpeza também é fundamental, sempre manter o local limpo, seco, né, sem umidade, insetos, parasitas, né, que podem ali porventura estar entrando naquele local, tem que sempre manter isso muito bem organizado para manter a integridade desses documentos. Então a limpeza é fundamental. Muito obrigado. Agora chegou a hora de vocês fazerem suas perguntas. Alguma pergunta, comentário? Alguém quer falar alguma coisa sobre o conteúdo para complementar aquilo que a gente já falou? Tudo tranquilo, pessoal? Tudo certo, professor. Então, vamos fazer o seguinte. Se vocês não têm dúvida, né? A gente vai encerrar a nossa aula. E a Ana, pode falar, Ana, fica à vontade. A Ana Carolina tá levantando a mão. Você quer falar, Ana? Fazer uma pergunta, um comentário? Ok. Então nós vamos encerrar a nossa aula no Meet. Só lembrando que eu vou enviar uma atividade para vocês fazerem agora lá no grupo. E amanhã a gente vai fazer a nossa avaliação e no sábado a gente vai fazer uma aula aí só mesmo para encerrar. Combinado?
Sim, professor, combinado.